queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer enorme te receber nesse culto online da comunidade cristã Cristo Vive, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Chamamos carinhosamente a nossa igreja de Concrive e é um prazer te recebê-lo nesse culto. Esse culto online é um culto da quarta-feira abençoada, da quarta-feira blessed. E a mensagem que vamos trazer nesse culto online fala sobre os valores que carregamos. Esse é o tema da mensagem desse culto online. Você pode repetir esse tema comigo? Os valores que carregamos. O texto bíblico base dessa mensagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21. Você pode acompanhar comigo essa leitura. Diz assim: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Eu vou repetir essa leitura. Diz assim: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os valores que carregamos. Quando falamos sobre esse tema, quando falamos de valores, a primeira coisa que eu lembro é como os antigos egípcios pensavam sobre a morte. Para os antigos egípcios, quando um homem morria, ele imediatamente comparecia ao tribunal de Osíris. Lá estava o deus Anubis, com uma grande balança na mão. Então o coração desse homem era colocado num pêndulo da balança. O deus Anubis então pegava a pluma, a pena da deusa Maate e colocava no outro pêndulo da balança. Se o coração do homem pesasse mais do que a pluma de Maate, esse homem ele era condenado. O deus Tot ou Tof registrava no livro dos mortos a condenação desse homem. Imediatamente o homem condenado era lançado ao Nilo para ser devorado pela fera monstruosa Amute. Porém, se o coração desse homem fosse mais leve do que a pluma de Maate, então ele seria absolvido. E essa absolvição era registrada no livro dos mortos por Tof. Então, esse homem absolvido poderia seguir para o além em paz, em direção ao grande Ra. Essa história, esse entendimento dos antigos egípcios tem tudo a ver com os valores, porque eles acreditavam que se no coração do homem estivessem os valores materiais, certamente esses bens materiais, esse apego aos valores materiais penderia na balança de Anubis, e ele então seria condenado, porque estava preso aos bens materiais. Porém, no entendimento dos antigos egípcios, se no coração do homem estivesse valores imateriais, valores espirituais, como fraternidade, como humanidade, como justiça, como equidade, certamente esses valores eram mais leves do que a pluma de Maate. E esse homem, então, ele mereceria a absolvição, ele mereceria um caminho de paz em direção ao grande Ra. Essa história mitológica dos antigos egípcios me faz pensar sobre quais os valores que como igreja carregamos. Quais de fato são onde está de fato o nosso coração? O que de fato nos tira o sono? O que de fato nos prende a essa existência? Veja que vivemos em tempos em que há grandes construções, grandes catedrais. A igreja nunca foi tão grande como nos nossos dias. Mas, queridos, o que chamamos de uma igreja grande? Para algumas pessoas, uma igreja grande, ela é mensurada pela sua conta bancária.
Para algumas pessoas, uma igreja grande, ela é mensurada pela quantidade de membros, não é assim? Aquela igreja é enorme, porque ela tem tantos membros. Ou então, aquela igreja é uma catedral. Mas será que de fato a grandiosidade, os valores de uma igreja estão atrelados aos bens materiais? Quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos e vejo lá uma igreja grande, uma igreja gloriosa, como disse o apóstolo Paulo, estava ele envidado na preparação de uma igreja sem mancha, sem mácula, a apresentar essa igreja ao Senhor Jesus. Para o apóstolo Paulo, na igreja do primeiro século, os valores estavam diametralmente opostos àqueles que temos hoje. Veja que quando olhamos para a igreja do Novo Testamento, para a igreja em que para a igreja para a qual o apóstolo Paulo pregou, vemos características nessa igreja que hoje podemos invejar. Essa igreja do Novo Testamento era uma igreja desapegada aos bens materiais. Nós vemos isso em Atos, no capítulo 2, no versículo 45. Nós vimos em Atos 4, versículo 34, quando diz que os irmãos vendiam aquilo que eles tinham para assistenciar aqueles irmãos que não tinham nada. Vemos isso ainda em Atos 11, 29, os irmãos da igreja primitiva, os irmãos da igreja do primeiro século estavam absolutamente envolvidos, o coração dos irmãos estava no bem supremo do próximo. E eu desde já preciso aqui declarar aquele que é o maior dos mandamentos. Jesus pegou toda a lei mosaica, Êxodo 20, Jesus pegou os 10 mandamentos e sintetizou, resumiu em duas grandes verdades. Ele disse, 2 núcleos mandamentais: amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas, e eu quero que você aí possa repetir comigo esse segundo núcleo mandamental, e o seu próximo como a ti mesmo. A grande referência, o grande valor da igreja do primeiro século não estava no templo. Aliás, nem existiam templos naquela época. Os templos passaram bem depois, quando a igreja foi oficializada como religião estatal. E é a partir daí que passa a se ter templos. Mas os valores dessa igreja primitiva, dessa igreja do primeiro século, não estava nos bens materiais. O coração dessa igreja estava no bem do próximo. Quando olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, percebemos valores que acabamos perdendo no decorrer dos séculos. Vimos nessa igreja do primeiro século um total desapego à própria vida. Quando olhamos em Atos capítulo 7, encontramos ali o primeiro diácono, Estevão, pregando fervorosamente o Evangelho, anunciando Jesus, e a consequência dessa pregação é um apedrejamento que culmina na morte do diácono Estevão. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, quantos sofrimentos o apóstolo Paulo passou em total desapego à própria vida. Portanto, se a gente pode apontar algumas características, alguns valores dessa igreja do primeiro século, podemos já falar sobre o desapego a bens materiais, falar sobre o desapego à própria vida, e ainda podemos falar sobre a unidade dessa igreja. E quando falamos de unidade, não estamos falando apenas em estar fisicamente reunidos, mas estamos falando e nem pensamentos que são no mesmo sentido, pensamentos iguais, porque entenda que ainda que haja divergência nos nossos pensamentos, o nosso coração precisa andar juntos.
Veja que essa igreja do primeiro século, a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja unida, era uma igreja junta, era uma igreja que estava ali na completude da oração sacerdotal de João 17, quando Jesus orou, pedindo a Deus que todos sejam um. Talvez isso nos falte nos nossos dias. Essa característica da igreja, esses valores da igreja do primeiro século, muito nos falta hoje. Talvez se nós colocássemos o coração da igreja na balança de Anubis, no tribunal de Osíris, certamente o coração da igreja penderia num pêndulo dessa balança mais do que apenas a pluma de Maate. Veja que muito distante disso estava a igreja primitiva, porque para a igreja primitiva a pregação do evangelho era tônica. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 1, no versículo 16, que para ele a pregação do evangelho era o poder de Deus para a salvação. Veja que para o apóstolo Paulo, a pregação do evangelho era tônica, era a máxima do evangelho. Quando a gente olha Mateus capítulo 28, no versículo 20, encontramos ali um outro mandamento. Lá esse versículo é chamado de a grande comissão, porque Jesus comissiona, chama os seus discípulos e os compele a sair, a pregar, a anunciar, a batizar. Essa deve ser a tônica da igreja. Quando abrimos Marcos capítulo 15, versículo 16, encontramos ali um outro mandamento de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então veja que, se podemos aqui quantificar ou qualificar um bem, um valor da igreja, a pregação do evangelho deve ser a tônica maior da igreja. Em detrimento aos bens materiais, em detrimento às grandes catedrais, em detrimento, e aliás, me permita pensar que enquanto nós erramos na pregação do evangelho, há aqueles que pensam em construir, enquanto a missão maior da igreja está na pregação do evangelho. Quais valores precisam ter a igreja atual? A igreja de hoje precisa pensar como a igreja primitiva no que se refere a serviço. Quando abrimos em Atos 5, versículo 6, Atos 6, versículo 2, Atos 16, 15, Atos 18, Atos 20, e eu separei no meu esboço uma série de versículos bíblicos que nos compele, nos impulsiona a trabalhar para o Senhor Jesus. Ele mesmo disse: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem. Queridos, escute isso: a noite vem. Então, precisamos estar envolvidos nesse serviço cristão, porque esse é um dos grandes valores da igreja. Vida de oração, temor ao Senhor, são valores que a igreja do Senhor Jesus não pode perder. Hoje, nesse culto online, a mensagem trata sobre os valores da igreja. Portanto, precisamos pensar nesse primeiro exemplo que eu dei do tribunal de Osíris, que o coração da igreja, no coração da igreja, precisa estar todos esses valores imateriais, que diante do tribunal de Cristo não será como palha, não será como feno e não será como madeira. Paulo diz aos Coríntios que no tribunal de Cristo todos esses valores serão pesados. E se no tribunal de Cristo esses valores, os valores imateriais da igreja, comparado a ouro, prata, pedras preciosas, se esses forem os valores da igreja, certamente nós, já salvos, seremos galardoados pelo próprio Senhor Jesus. Essa é a palavra dessa quarta-feira abençoada. Pedimos ao Espírito Santo que você seja
revestido desses valores de Deus e que no nosso coração não estejam os valores que pesam em comparação à pluma de Marte, mas que no nosso coração esteja os valores do reino de Deus. E onde estiver esse tesouro, aí estará o nosso coração. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela palavra dessa quarta-feira, essa palavra sobre valores, Senhor. Muito obrigado, que nos nossos corações estejam os valores do céu, em nome do Senhor Jesus. Amém.